Olá, você é bem-vindo a mais um de nossos programas. Agora o Conexão com a série Minha Vida, onde você vai ver a vida de várias pessoas, a história de várias pessoas, deixando para você um recado de transformação e de milagres. Deus abençoe. Olá, meu irmão, seja bem-vindo a mais um Conexão Getsemane. Hoje nós temos o prazer de receber esse grande homem de Deus, um profeta, um pastor abençoado e um cantor, pastor David Killen. Seja bem-vindo, pastor David Killen. Obrigado, meu irmão. Uma alegria muito grande estar aqui para poder falar e comentar um pouquinho dessa maravilha que é o amor de Deus para com as nossas vidas, né? Amém. Para nós é um privilégio, irmão. Porque a gente teve uns desencontros de agenda, né? Mas graças a Deus nós conseguimos aí uma oportunidade de estar passando um pouquinho do recado da vida dele, porque muita gente conhece o pastor David Killen, cantor, né? As músicas, às vezes, né? Às vezes a pessoa nem sabe qual que é a imagem do pastor David Killen, mas conhece, já ouviu a música dele em algum lugar. Pastor David Killen, quem é o pastor David? Rapaz, uma pessoa simples, uma pessoa de casa, né, muito familiar, gosta muito de família, de estar com a família. O fato de Deus ter chamado a gente assim para fazer parte dessa missão, que é levar a palavra de Deus cantada e pregada, não posso dizer que foi uma surpresa, porque desde pequeno, né, eu sempre ouvi e recebi profecias. Meus pais ministravam muito sobre a minha vida, de que um dia Deus iria me usar na área da música. Embora eu não acreditasse muito, mas é pequeno, né, adolescência e tal. Mas não veio como surpresa o fato do Senhor me chamar em função disso, né, em função dessas palavras. Mas o meu sonho era outro, completamente diferente. Não era esse o desejo que eu tinha para a minha própria vida, né? Meu sonho, né, como alguns já devem saber, sempre foi ser piloto de avião. Esse era meu sonho, minha paixão. Sempre amei aviação. Né, não sou nascido no Brasil, sou nascido na Irlanda, então lá eu tinha conseguido uma bolsa para poder estudar nos Estados Unidos, voltaria depois de 4 anos, estava com um emprego garantido, e durante todo esse período meu pai sempre, né, em oração, minha mãe em oração, tipo, cobrando o Senhor. Seu pai é pastor? Meu pai é pastor. E a sua mãe? Também. Também pastora? Também, não diria pastora, eles são da Igreja Apostólica Pentecostal, que é uma ramificação do avivamento que aconteceu em 1904. Né? Então, assim, meu pai foi chamado, ordenado, e minha mãe, como esposa, veio com ele para o Brasil quando eu tinha 5 anos de idade. Mas sempre estiveram, né, em missões, são missionários, sempre estiveram envolvidos em missões, inclusive hoje, né? Meu pai tem 78, minha mãe tem 73, até hoje estão juntos, casados, envolvidos em arrecadar recursos para crianças. Olha, que legal. Então, até hoje eles estão envolvidos nessa área. Missionários a vida inteira. Então, assim, como eu estava falando, não veio como surpresa e veio como surpresa. É meio que e pouca gente em função das palavras que eu havia recebido e também em função dos desejos que eu tinha. Mas, né, os caminhos de Deus são bem mais elevados. Os caminhos de Deus, da decisão que Deus tomaria para a sua vida, né? Agora, por não ter sotaque, pouca gente sabe disso. Você praticamente não tem sotaque. Mas ele não é brasileiro. Não é praticamente brasileiro. ou não tem? Ajuda aí, pastor. Não tem sotaque. O senhor não é brasileiro. Não sou não. É irlandês. Nasci em Belfast, na capital da Irlanda do Norte. Como que se deu essa vinda para o Brasil? O que foi que aconteceu? Em função dos meus pais, né? Como eu disse, vieram para cá como missionários, né? E quando eu vim com eles, eu tinha 5 anos de idade, então não tive muita opção, não. Eu não tinha como decidir, não tinha como escolher. Ficar para ser piloto ou vir para o Brasil? Então eles vieram, me trouxeram. Eu tenho uma irmã que é nascida em Lisboa, em Portugal, em Sintra, na realidade, em Portugal, e o meu irmão é nascido em Pará de Minas, aqui nas Minas Gerais, né? Pertinho de Belo Horizonte. Pertinho de Belo Horizonte. Então, somos 3 lá em casa, cada um nasceu num país diferente. É filho de missionário, é assim mesmo, né? Olha, então, eles sempre viajavam, eles trabalhavam nesse projeto, eles sempre viajavam. Meus pais, eles... Então, você tem um irmão brasileiro? Tenho. Meus pais, eles começaram em missões... Poxa, eu tinha acabado de nascer, eu acho que com menos de 1 ano de idade eles foram para Marrocos como missionários. Seus pais são irlandeses? Meu pai é irlandês, minha mãe é inglesa. Meu pai conheceu minha mãe na Inglaterra. Né? Para quem conhece a história um pouquinho aí, no passado teve uma rinchazinha entre a Irlanda muita rivalidade. Ainda existe isso ainda lá? Bem menos, mas existe, bem menos, mas existe sim, existe sim. Como é que Deus une as coisas com um sentido
sobrenatural. É isso que eu fico impressionado. Às vezes o irmão de casa fica pensando assim, isso não pode acontecer na minha vida porque é impossível. Mas Deus faz o impossível no estalar de dedos. Verdade. Pastor, e como que se deu o projeto de adoração? Como que começou esse projeto de louvor? Você começou tocando na igreja? Foi mais ou menos Já tinha assim recebido a mesmo. profecia, mas assim, como que você decidiu? Meus pais vieram para o Brasil, né? E aí eles foram para o interior aqui de Minas, na realidade Pará de Minas, onde meu irmão nasceu. E aí meu pai, né, eles construíram um templo, uma igreja. Eu lembro do meu pai saindo de casa, indo lá e ele mesmo colocando os tijolos. É claro, tinha pedreiros também, mas meu pai, desde o alicerce, né, até o telhado, ele ajudou com outros irmãos lá de Pará de Minas também. A igreja apostólica, pentecostal lá em Pará de Minas. E aí ele esteve lá e quando eu estava crescendo, ele virou para mim. Eu era criança, poxa, eu tinha 5 anos, acho que 5 anos de idade. 5, 6, 7, alguma coisa assim. Eu acho que eu tinha 7 e minha irmã tinha 5, algo assim. Já tem tempo, meu amigo. Eita, pensa, tem tempo. Então, esses detalhes já estão começando a fugir já. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu tinha 7 anos de idade, minha irmã tinha 5, e meu pai virou para mim e falou assim, filho, eu preciso de ajuda, porque né, desde a abertura do culto, né, eu faço tudo aqui na casa de Deus, né, eu recebo as pessoas na porta, e meu pai falando comigo, recebo as pessoas na porta, eu dou abertura ao culto, eu canto com né, sua mãe, que era né, minha mãe, no caso, a esposa dele, minha mãe. Eu canto, eu levanto oferta, eu trago a palavra, eu dou a bênção apostólica, enfim, eu faço tudo. Me ajuda, filho, 7 anos de idade. 7 aninhos. 7 anos de idade. Eu falei, pai, então me ensina que você sabe. E aí eu já falei isso em outras entrevistas, e ele não gostou muito não. Mas ele me ensinou as 4 notas de violão que ele sabia. Ele não gostou disso não. Falou, filho, eu sabia 6. Não era Eu lembro de 4, pai. Era a época dos corinhos. Não sei se você lembra do pastor. Corinhos, claro. 4 notas, não precisava de mais do que isso. E aí ele me ensinou, então, essas notas e me pôs para fazer pelo menos... A gente não sabia, não tinha o entendimento que nós temos hoje, né, do que é louvor, do que é adoração, né, dessa divisão, do que faz um, o propósito de outro e tal. Era uma abertura. O pessoal estava chegando, a gente cantava os corinhos para alegrar o coração do pessoal, né, e depois ele trazia a palavra e era bênção, glória a Deus, a igreja crescia, era tremendo. Aí você começou a crescer, ficou mais velho e tal, e na adolescência aí já começou a dirigir louvores mesmo, dirigindo sozinho e tal. Não seria adolescência, seria mais na juventude mesmo. Na juventude já começou fazendo parte de grupos, né? De grupos, de bandas diferentes e tal. Isso tudo lá em Pará de Minas. Não, depois nós fomos para Itabirito. Itabirito. Nós ficamos 4 anos, 4, 5 anos. Todas essas cidades, irmãos, para quem não conhece, são periféricas a Belo Horizonte, tá? Isso. Pará de Minas é pertinho, Itabirito, só que são lados contrários. Lados contrários, isso mesmo. Aí nós fomos para lá, meu pai começou a igreja lá, lá eu dei continuidade, lá eu já formei um grupo, mas, repito, era mais vamos informal. fazer um grupo e vamos cantar aqui na abertura do culto. A gente não tinha um entendimento, né, não havia a revelação, não havia a busca por entendimento naquela época que existe hoje. Né? Então a gente fez isso, e de lá nós ficamos 4 ou 5 anos em Itabirito e depois viemos para Belo Horizonte. Meu pai trouxe a igreja para cá também, e sempre com os mesmos grupos. Esses amigos meus que faziam parte desse grupo em Itabirito acabaram mudando para cá também, e a gente continuou aqui, e a gente participava de eventos diferentes, como o Som do Céu. Som do Céu, que acontecia aqui em Belo Horizonte, né? O pessoal mais antigo deve lembrar disso aí. Né? E a gente participava, ia para os lugares diferentes. Na época eu era muito tímido, pastor, então assim, por muito tempo... Quem imagina o David Keelan falando que ele foi muito tímido, meu irmão? Já fui. Naquela época eu tocava contrabaixo. E o contrabaixo ele é um instrumento mais de retaguarda, né? Ele fica mais atrás, né? Então eu ficava mais atrás. E quando o pessoal, pelo fato de saber que minha irmã ficava mais à frente, ela que dirigia, ela que fazia o louvor e tal. Aí quando o pessoal sabia que eu era o filho mais velho, né, do pastor Noel Keelan, que era o meu pai, que é o meu pai, né, eles então me chamavam, me convidavam, não, peraí, você é o mais velho, então vem cá, a gente quer ouvir, vem contar um testemunho, algo parecido, pastor. Aquela hora era... Nossa, eu ia para frente orando, Maranata, vem Jesus, me leva. Eu tinha uma vergonha, assim, extrema de falar com as pessoas. Né? Eu creio, sem sombra de dúvida. As pessoas, inclusive de Itabirito, de Pará de Minas, que olham para mim hoje, né, que me encontram aí, né, em algum lugar, em algum evento, algum lugar pela cidade aqui, eles olham e olham assim, abismadas, né? A mudança que Deus fez realmente na minha vida. Naqueles momentos já tinha o início daquela adoração diferente? Não. Não. Isso aconteceu depois. Isso aconteceu depois. E você vai contar isso no próximo bloco. Vou contar no próximo bloco. No próximo bloco você vai saber como que nasceu esse jeito diferente de adorar, essa
essa adoração, esse louvor diferenciado. Eu vou falar de umas experiências que eu tive também assistindo ele, em apresentação em culto e etc. Você vai achar muito interessante. Deus abençoe você, até o próximo bloco. Para quem perdeu o comecinho, é só olhar no YouTube. Você é bem-vindo a mais um bloco do nosso programa Conexão Getsemane, com agora a série Minha Vida. E nesse programa, com a série Minha Vida, você está tendo a oportunidade de conhecer a vida do pastor David Keelan. E também muita coisa que muita gente não sabia. Para quem perdeu o primeiro bloco, dá uma olhadinha no YouTube, no site da igreja, que você vai estar se conectando ao nosso programa. Pastor David, você começou a falar que não foi naquela época de adolescente que deu-se início esse formato diferente de adoração e louvor. A experiência que eu falei que eu ia contar para vocês, irmãos, que eu já vi o pastor David Keelan dirigindo em uma igreja grande, o louvor, e foi para mim impactante. Por quê? Porque eu vi que era um tempo diferente, era uma música muito longa, não tinha fim. Não tinha fim. Às vezes ela não respeitava nem a letra, ela mudava a letra durante o próprio louvor. O que significa? Como aconteceu isso? Para o pessoal de casa entender, porque tem gente que às vezes escuta e fala assim: será que isso é de Deus? Já teve gente que eu vi falando isso. Eu vi tem gente que tenta imitar, mas não sabe o que significa isso. Que isso não é simplesmente chegar lá e ficar repetindo uma música uma hora. Como que foi que se deu isso? Pastor, olha, isso é até engraçado, porque na realidade é resultado de uma fome, de uma sede pela presença de Deus. A gente queria mais de Deus. Aconteceu algo. Eu conheci um casal de missionários americanos e assim, esse casal me impactou. A vida deles, o testemunho deles, o dia a dia deles era Deus, 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 Deus e Deus. Né? Tinham filhos e a gente brincava, a gente divertia, a gente comia, é claro, né, como seres humanos, mas, poxa, é um foco pela presença de Deus. E eles me ensinaram algo, eles me ensinaram que existe uma diferença muito grande entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. Né? A onipresença de Deus, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Está aqui, está na casa do nosso amado que está assistindo ali do outro lado da telinha. Exatamente. Está em todos os lugares, está na minha casa, está na sua casa, né? Mas existe a presença manifesta de Deus. A presença manifesta de Deus é quando os céus se abrem, ele se manifesta por intermédio da cura, do Espírito Santo, enchendo alguém com o Espírito Santo, né? Como eu acabei de falar, batizando com fogo, com línguas, tocando, abraçando, fazendo algo de diferente, algo tangível, algo que você percebe. Né? Físico, né? Algo físico, entendeu? E eu comecei a ver isso, nos cultos onde a gente ministrava. Eu trabalhei com esse casal por 8 anos, aqui na nação do Brasil, norte, sul, leste, oeste, e aonde a gente ia, a gente tinha muitas experiências sobrenaturais, e o que nós queríamos era a presença manifesta de Deus. A gente não queria só mais um culto, a gente não queria só mais uma palavra, né? Glória a Deus pelos cultos, glória a Deus pela palavra, mas, né, a palavra de Deus, ela nos ensina que a gente é transformado de glória em glória, em glória, em glória, em glória. Não é por mais uma canção, não é por mais uma oração. Glória a Deus pelas orações, a importância delas, entenda o que eu estou falando. A gente queria ele, a gente queria a presença dele. A gente tinha, né, muitas vezes, hora para começar culto e não tinha hora para acabar. Né? E aí aquilo que estava no meu coração, né, aquele louvor espontâneo, aquela adoração espontânea, ela ia surgindo. A palavra de Deus diz que ele está interessado na verdade que está no nosso íntimo. Né? Muitas vezes as canções que nós cantamos, elas procedem da nossa mente, porque são canções decoradas e muitas vezes não passam de canções. São apenas, né, um amontoado de palavras, repetições, um amontoado de palavras, repetições, né, num contexto musical que a gente canta enquanto o pessoal está chegando. Mas para a gente era muito mais do que isso. Para a gente, desde a abertura do culto até, né, a hora que o Senhor permitia a gente ir embora, a gente sentia algo sobrenatural, algo diferente, e a gente queria mexer com o coração de Deus. A gente sabia que Ele estava disponível, sabíamos que Ele poderia fazer a diferença, e aconteceu assim, meu coração queimava pela presença dEle, enquanto eu ia tocando. Aí nasceu as músicas. Eu ia mexendo com o coração dele. A essência da adoração nasceu aí. A essência da adoração não é minha, ela é uma versão minha. Ela é uma versão sua. Uma versão minha, é de um colega meu lá na Inglaterra, e tem uma história, inclusive, fenomenal. Tem uma história, um background, né, maravilhosa de como essa canção nasceu. Mas ela foi, na realidade, um divisor de águas na minha vida. Quando eu ouvi essa canção, eu não entendi, só um divisor de água na sua vida, pastor, mas uma divisão de água na vida de muitas pessoas. É verdade. Inclusive da minha. Porque a essência da adoração, eu ficava tentando entender,
E quando você acha isso que é a essência, é você não mais acreditar naquilo que simplesmente é físico, que se vê, mas acreditar naquilo que pode acontecer do sobrenatural, e não mais sendo como uma lenda, porque a gente está acostumado a entender que tudo que a gente leu na Bíblia tem o mesmo significado para alguns, que é lenda, né? Não, Jesus chegava num lugar e o pessoal caía, se transformava, saíam dali bêbados do Espírito Santo, e hoje isso aí, será que foi assim, né? E eu gostei porque você conseguiu trazer isso com esse novo movimento de adoração, de louvor. Teve uma parceria com o pastor Cirilo, são semelhantes a... Na realidade, quando nós chegamos com o Danduque, a Martiduque, que são os missionários de quem eu falei ainda há pouco, nós chegamos e começamos a ministrar em igrejas diferentes, e o Cirilo então começou a acompanhar a gente, começou a viajar. Ele falou, cara, eu pago a passagem, eu quero estar com vocês. Então ele foi para muitos lugares onde nós estávamos ministrando no Brasil, e foi incendiado pela mesma paixão que... Por isso a semelhança do projeto, tinha incendiado o nosso coração. Ele viajou muito tempo, e foi muito tempo, como eu me considero um filho espiritual dos missionários Dan e Martiduque, ele também se considera, inclusive hoje ele é vizinho deles lá nos Estados Unidos. Foi uma fome, sabe, uma sede. Eu comecei a ler muitos livros sobre avivamento, comecei a estudar muita palavra de Deus. Inclusive eu citei esse trecho numa mensagem que eu preguei aqui recentemente, de 2 Crônicas, capítulo 5, onde os sacerdotes se unem através de uma canção, porque ele é bom, sua amor dura para sempre, e aquilo faz com que eles se tornem tão irresistíveis aos olhos de Deus, que Deus únicos. Veio com sua glória. E outra coisa, isso quebra até o que foi falado nesse culto que você dirigiu. Aquele preconceito que muitas vezes existe nas igrejas entre os adoradores e os pregadores. Não, você é líder de louvor, então é uma diferença entre ser pastor. Dá para você dar, só para finalizar esse bloco, uma palavra sobre isso, rapidinho? Eu creio que o que nós precisamos entender é que no Novo Testamento fala muito sobre o pessoal do louvor sendo como os levitas, e tudo bem, eu até entendo esse conceito, mas esse conceito é uma coisa do Antigo Testamento, não é do Novo Testamento. No Novo Testamento todos nós somos sacerdotes, então não deveria haver essa distinção, nós somos chamados para adorar a Ele em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade. Então nós deveríamos, como irmãos, como sacerdotes, como eleitos, separados, poder chegar juntos e nesse determinado momento voltar ou focar nossa atenção e os nossos corações em Deus e deixar Ele fazer a diferença. Que foi o que aconteceu, Nós nos unimos e Deus veio. Você estava naquele culto. Presente aqui no culto. Você pode até ver esse culto na televisão. E papai estava presente. Ele veio. Meu irmão, terminamos mais um bloco agora com uma música linda do David Keelan. E você vai poder ter aí essa experiência com Deus ouvindo essa música. E fique ligado, no próximo bloco tem mais coisas sobre a vida do pastor David Keelan. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa
pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim, Senhor. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando a essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Na, 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 na. Na, 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 na. Essência és tu, Jesus. Na, 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 na. Na, 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 na. A essência és tu, Jesus. Olá, irmão. Agora, o terceiro bloco do nosso programa, que nós estamos aqui tendo a oportunidade maravilhosa de estar falando com o pastor David. Muita gente conhece a voz, a música, o louvor, a adoração e a história que ele contou. Você tem que ver, meu irmão. Se você perdeu o bloco anterior, dá uma olhadinha no YouTube, dá uma olhadinha no site da Igreja Getsemane, que você vai acompanhar como que nasceu, que ele tinha um sonho de ser piloto, umas coisas assim muito legais, né, David? Bem diferentes. Né? Bem diferentes, que a gente não ouve falar todo dia, até mesmo nem nas pregações, né? A gente não ouve falar muito, falar assim, eu tive um sonho de ser piloto, Deus mudou minha história. Mas enfim, pastor David Keelan, existe uma diferença entre sucesso pessoal e o ministério? Foi difícil para você dividir isso? Porque eu já presenciei várias vezes. Eu tive um projeto, tem um projeto que trabalha com jovens e tal, a gente levou muitos cantores do meio gospel famosos lá, e assim, a gente viu que quando o cantor chega, o cara ficou famoso, né? Vamos falar essa palavra mesmo, ficou famoso, conhecido no mundo inteiro, no Brasil inteiro, causa uma frenesi nas pessoas, eu tenho que conversar, isso aí você deve ter passado várias vezes. Como que é para você isso? O que você tem para falar sobre isso? Eu acho que você tem que manter, eu sempre, uma coisa que eu sempre falo é sucesso em Cristo, o resto é consequência. Sempre foi uma linha pessoal, algo que eu vivi, algo que eu experimentei, né, que se tornou real para mim e que eu sempre passo para essa geração nova que tá vindo aí, que tem chegado por aí. Né? Nós mantemos os nossos olhos em Cristo, porque o foco é Ele. Né? Eu sempre digo, outra coisa que eu sempre digo, estou lembrando aqui, né, que no reino de Deus não existe lugar para estrelas, não existe. E sim para uma estrela.
o foco é Ele, né? O caminho é Ele, a verdade é Ele, é tudo em função dEle. E se os teus olhos estão nele, isso se torna fácil de você trazer esse equilíbrio, porque as coisas, né, no mundo, né, mesmo no mundo cristão, né, as luzes, as fotografias, os gritos, é claro que mexem com a cabeça de uma pessoa. Isso né? Seduzem, isso é óbvio. Então você tem que ter um equilíbrio muito grande, tem que ter uma certeza muito forte do seu chamado em Cristo. E eu venho de uma educação muito... não é severa, mas é radical. Né? Aquilo que eu vivi tanto com meus pais, né, meus pais mesmo, né, que me criaram no Evangelho, quanto esse casal de missionários, foi algo assim que me arruinou para as coisas do mundo, entendeu? Me quebrou. Essas coisas do mundo, mediante a misericórdia de Deus, não mexem comigo em função das experiências que eu tive com Ele, né, e que eu tenho com Ele no meu dia a dia, entendeu? Então, assim, eu sei que é tudo dEle, por Ele, para Ele, em função dEle. Eu sou hoje consequência dEle, do amor dEle pela minha vida, da minha família. Então, assim, eu acho que é muito importante isso. Não é o talento que faz a diferença, é a unção. Não é o talento que despedaça o jugo, é a unção. Essa unção você pode ter a melhor voz do mundo, né? A melhor voz do Brasil. Meu amigo, se você não tiver unção, e essa unção ela vem por intermédio de busca, por intermédio de momentos na presença de Deus, por intermédio, né, de um amor pela palavra de Deus, por intermédio de uma cobertura sobrenatural. Você acredita que existe a perca dessa unção? Para você, pastor, da unção eu creio que não. Eu creio que existe uma perca do foco. Da oportunidade, né? Do foco. Eu acho que os olhos, eles muitas vezes deixam de ficar, né, centrados em Cristo e voltam para si. Porque a gente percebe às vezes que existem líderes que, não só de louvor, até pregadores, que já foram assim grandes exemplos, grandes referenciais em Cristo, para pessoas que precisavam ouvir alguma coisa. E de repente essas pessoas se apagam, né? Você vê que às vezes as pessoas... Mas aí você vai tentar estudar a base da história, você vai perceber que em algum momento o foco mudou. Sem sombra de dúvida. Inclusive, existem livros de avivamento que falam sobre os avivalistas passados. E olha que esse mundo já experimentou cada mover do Espírito de Deus e você vê a ascensão deles e depois, de repente, caem. Né? Inclusive, recentemente, nos Estados Unidos, um mover sobrenatural no estado da Flórida, houveram 2 ou 3, e no final de um deles o pastor cai de uma maneira assim que você... Inacreditável. De uma maneira inacreditável, depois de tudo que ele experimentou, de tudo que ele viu, pessoas saindo do mundo inteiro porque ouviram falar que a nuvem de Deus estava sobre aquele lugar, e realmente estava. E né, da noite para o dia, em função de erros, mas somos homens, né? Eu acredito, pastor, Somos inclusive, homens. que isso, meu irmão, é permitido que aconteça para que entendamos que o referencial tem que ser Jesus. Claro. O único referencial é Jesus, porque não tem como. O foco tem que ser Em algum momento, alguém vai confundir e vai começar a idealizar em cima daquela pessoa. Né? Idolatrar em cima daquela pessoa. Né? E aí vai perder o foco. Então, Deus permite que essas coisas aconteçam para que nós possamos visualizar realmente que o responsável por tudo é único e exclusivamente Jesus. É ele, o foco é Ele, Pastor, é Ele. Essa conversa está deliciosa. Deixa um recado para o pessoal que está em casa. Você como uma referência na área de louvor, adoração, pregação, a pregação do pastor David, que o céu desce. Papai, como diz ele sempre, fica presente. E é sem terno, né? É sem terno, viu? É sem terno e gravata. Às vezes de calça jeans, de tênis. Você estava lá. Né? Deixa um recado para o pessoal de casa. Deus está movendo, né? A despeito do que a gente tem visto e experimentado na nação do Brasil, no que diz respeito à economia, crise política, econômica, enfim, Deus está movendo, continua, né, agindo através da sua igreja. Então, permaneça com os teus olhos voltados, né, como a gente enfatizou aqui durante essa entrevista, enfatizados nele, porque a vida que faz a diferença é a vida dele. Né? Durante todas essas programações você vai ouvir falar de vidas diferentes, mas todas essas vidas foram impactadas por causa dele. Então, continue focado nele. Eu tenho certeza que a sua vida também vai fazer a diferença, vai valer a pena. E como sempre, no final do nosso programa, nós temos uma palavra de Deus que pode transformar uma situação que você está vivendo. Hoje a palavra se encontra em Jeremias, no capítulo 50, a partir do versículo 33. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o povo de Israel está sendo oprimido, e também o povo de Judá. Todos os seus captores os prendem à força, recusando deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte. O Senhor dos Exércitos é o seu nome.
Meu irmão, o que tem te oprimido hoje? Depois de uma entrevista dessa, você já imaginou tudo que o pastor David passou para chegar onde chegou? O que ele deixou de recado para você? O que tem te oprimido hoje? O que tem te aprisionado hoje? O que tem feito com que seus sonhos morram? Um câncer? Uma crise financeira? Uma dificuldade de relacionamento? Lembre-se sempre que o teu Redentor vive e essa é a verdadeira essência da adoração. Deus abençoe e até o nosso próximo programa. E pastor David, eu sou Getsemane. E você? Sou Getsemane também. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Eu quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer e torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. E abraça-me, com os teus braços de amor, teus braços de amor. Senhor, te peço, abraça-me, 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 Senhor, com os teus braços de amor. Não sei onde você está, não sei a tua situação, mas eu sei que aquele que faz a diferença, ele pode mudar a sua vida nesse exato momento, ele pode mudar a sua história. Então, sabe, se separa um pouquinho, para de fazer o que você está fazendo e se liga nele, se liga na verdade, se liga no amor que faz a diferença. Deixa ele te abraçar, sinta a presença dele. Eu sei que você pode ser curado onde você está, você pode receber algo sobrenatural de Deus que pode mudar a tua vida. Deixa ele fazer a diferença, deixa ele te abraçar, deixa ele te abraçar. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. E abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me.
Abraça-me, com os teus braços de amor.